No coração pulsante de Lisboa, onde o Tejo sussurra segredos antigos às pedras do Chiado, Maria rasgou o contrato de trabalho com as mãos trêmulas, os olhos flamejando como as chamas de um fogo de artifício na festa de São João. Eu não sirvo mais a esta prisão de hipocrisia, gritou ela para o diretor, sua voz ecoando pelos corredores da Universidade de Lisboa como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma. O papel caiu ao chão como uma folha morta de outono, e naquele instante, o mundo de Maria, outrora ordenado como os azulejos perfeitos de uma fachada manuelina, desmoronou em um turbilhão de olhares acusadores e sussurros venenosos. Mas era por amor, um amor proibido, profundo, que pulsava como o coração de Portugal em dia de revolução. Maria cresceu nas ruas empedradas de Alfama, onde o cheiro de bacalhau assado se misturava ao sal do rio e às notas melancólicas do fado que vazavam pelas janelas entreabertas. Filha de um pescador do Tejo e de uma costureira que bordava rendas como se tecesse sonhos, ela aprendera cedo que a vida em Lisboa era uma dança entre a saudade e a esperança. Aos 22 anos, estudante de literatura portuguesa na universidade, Maria era o tipo de mulher que carregava o fado na alma, olhos castanhos profundos, cabelos negros que caíam em ondas rebeldes até os ombros e um sorriso que iluminava as tardes chuvosas de novembro como o sol de Évora. Mas por trás daquela fachada de jovem sonhadora, batia um coração feroz, moldado pelas histórias de resistência que sua avó lhe contava à beira da lareira, histórias de mulheres que desafiavam o salazarismo, de amor escondidos nas sombras da ditadura. Sofia era o oposto e o complemento perfeito. Aos 35 anos, professora assistente de História Contemporânea, ela chegara a Lisboa vinda do Porto, trazendo consigo o vento atlântico e um ar de mistério que fazia os alunos se inclinarem para frente em suas cadeiras. Alta, com cachos ruivos que dançavam como chamas ao sol poente e olhos verdes que pareciam capturar o verde das vinhas do Douro, Sofia era viúva, perdera o marido em um acidente de carro 5 anos antes, um segredo que ela guardava como um relicário. Em sala de aula, sua voz era um rio calmo, narrando as revoluções de 25 de Abril com uma paixão que fazia o ar vibrar. Mas era fora das aulas, nos cafés escondidos do bairro Alto, que Sofia revelava sua verdadeira essência, uma mulher que colecionava vinis da Amália Rodrigues e sonhava com viagens pelo Alentejo em uma velha carrinha. Elas se conheceram por acaso, ou talvez pelo destino que tece as vidas como as rendas de bilros nas mãos das avós alentejanas. Era o outono de 2024 e Maria, voluntária em um evento cultural sobre o feminismo na literatura portuguesa, tropeçara literalmente nos braços de Sofia enquanto carregava uma pilha de livros sobre Sofia de Melo Brainer. Cuidado, ou vai acabar como a rainha no exílio de Camões, rira Sofia, ajudando-a a recolher os volumes espalhados pelo chão de pedra do convento do Carmo. Maria erguera os olhos, e ali, naquele instante suspenso, sentira o primeiro tremor de algo maior que a admiração académica. Sofia, com seu perfume de lavanda do campo e um colar de contas de coral que evocava as praias do Algarve, sorriu de volta, e o mundo pareceu pausar, como se o fado tocasse só para elas. Os meses seguintes foram um cortejo lento e doce, como a procissão de Nossa Senhora de Fátima em maio. Encontros casuais na biblioteca da universidade viraram cafés no À Brasileira, onde bebiam galão e discutiam os versos de Florbela Espanca, poesia que falava de amores não ditos, de desejos que queimam como o sol de Beja. Sofia contava histórias do Porto, de noites de São João com fogueiras que iluminavam os rostos dos amantes, e Maria compartilhava os segredos de Alfama, onde as varandas cheias de gerânios testemunhavam juras sussurradas ao luar. Não havia pressa, o amor delas crescia como uma oliveira no Alentejo, raízes profundas, frutos maduros no tempo certo. Mas Lisboa, com sua beleza traiçoeira, guardava sombras. A sociedade portuguesa, ainda marcada pelas tradições católicas e pelas famílias que se entrelaçam como as videiras nos vales do Dão, não perdoava facilmente o que saía do trilho. Maria, contratada como assistente de pesquisa por Sofia no Departamento de História, sentia os olhares. Colegas sussurravam nos corredores, a menina de Alfama e a viúva do Norte, o que será que tramam? Sofia, mais experiente, tentava manter a discrição, mas seu coração, outrora fechado pelo luto, agora batia descompassado por Maria. Elas trocavam bilhetes escondidos em livros, citações de Fernando Pessoa sobre o amor que é múltiplo e, em raras noites, caminhavam pelo terreiro do Paço, de mãos dadas sob o manto da multidão. O que veio como um trovão em céu claro. Na primavera de 2025, durante uma conferência sobre direitos LGBTQ+, na era pós-25 de Abril,
Sofia ousou defender publicamente a visibilidade das relações entre mulheres, citando as pioneiras como Natália Correia. Maria, sentada na plateia, aplaudira com lágrimas nos olhos. Mas o diretor do departamento, um homem de bigode grisalho e convicções conservadoras forjadas na beira litoral, convocara Sofia para uma reunião privada. Isso não é apropriado para uma professora, doutora. E quanto à sua assistente? Rumores. Inconvenientes. Sofia saíra da sala com o rosto pálido, mas o fogo nos olhos. Naquela noite, no apartamento de Sofia em Graça, com vista para o castelo de São Jorge iluminado como uma coroa de estrelas, elas finalmente se renderam. Não com pressa, mas com a ternura de quem sabe o preço da vulnerabilidade. Sentadas no chão, entre almofadas bordadas à mão e uma garrafa de vinho verde do Minho, Sofia pegou a mão de Maria. Eu te amo, Maria. Como o Tejo ama o mar sem barreiras. Maria, com o coração galopando como um cavalo selvagem nas planícies de Évora, respondeu com um beijo que selava juras antigas. Era o começo de tudo e o fim da inocência. Os dias que se seguiram foram um idílio roubado às sombras. Elas passeavam pelo Jardim da Estrela, onde as magnólias florescem em tons de rosa como promessas, e jantavam em tascas escondidas de moraria, provando pastéis de bacalhau e conversando sobre o futuro, um futuro onde o amor delas pudesse florescer abertamente, como os campos de lavanda no interior de Porto Alegre. Maria sonhava em escrever uma tese sobre amores lésbicos na literatura portuguesa, inspirada em Sofia, e Sofia planejava uma viagem ao Algarve para caminharem de mãos dadas nas praias desertas de Sagres, onde o Atlântico canta hinos de liberdade. Mas o escândalo espreitava, como o nevoeiro que sobe do Tejo nas manhãs frias. Um colega invejoso, um homem de Aveiro que cobiçava a posição de Sofia, espalhou boatos nas redes sociais da universidade. Fotos borradas de elas duas no bairro Alto, mãos entrelaçadas por acidente em uma multidão, viraram munição. Escândalo no departamento, professora e aluna em romance impróprio. Os comentários choveram como granizo em tempestade de verão. Que vergonha para Portugal! Onde está a decência católica? Famílias destruídas por isso. Maria, ao ver o post viral, sentiu o estômago revirar como o mar em maré alta. Correu para o escritório de Sofia, encontrando-a pálida, o telefone tocando incessantemente. Eles nos caçam como bruxas em Salem, mas em Lisboa, murmurou Sofia, abraçando-a com força. Naquele abraço, Maria jurou, eu não deixo isso nos parar. Vamos lutar. Mas o medo rastejava, um serpente no Éden que era o amor delas. A pressão montou como as ondas do Cabo da Roca. O diretor convocou uma reunião de emergência, exigindo a renúncia de Sofia ou a transferência de Maria para outro departamento. Isso mancha a reputação da instituição, disse ele, os olhos frios como o granito do Rocio. Sofia recusou, mas Maria, com o sangue ferver como o vinho de Colares, não aguentou. No dia seguinte, na Assembleia Geral dos Estudantes, ela subiu ao púlpito improvisado no pátio da universidade, o microfone tremendo em sua mão. Eu renuncio ao meu emprego como assistente porque este lugar não tolera o amor. Amor que é puro, que é humano, que é o cerne da nossa cultura portuguesa, o amor que Amália cantava em noites de saudade. A multidão rugiu, alguns aplaudindo, outros vaiando. Foi o protesto que incendiou tudo. O protesto de Maria ecoou pelas ruas de Lisboa como o grito de liberdade na Revolução dos Cravos. Jornais como o Público e o Diário de Notícias dedicaram manchetes, estudante desafia universidade por amor proibido. Nas redes, hashtags como amor sem julgamentos e Lisboa orgulhosa se multiplicaram, mas junto vinham as pedras, comentários cruéis de famílias tradicionais do interior, de padres em igrejas de domingo que pregavam sobre pecados, de tias que ligavam para Maria sussurrando, o que diria tua avó, menina? Isso não é de cá. Maria voltou para o apartamento apertado em Alfama, onde o eco dos fados noturnos parecia zombar de sua dor. As paredes, cobertas de azulejos desbotados representando cenas de caçadores e donzelas, testemunhavam suas lágrimas enquanto ela se encolhia na cama estreita. Sofia chegara logo depois, carregando uma sacola de pastéis de nata de Pastéis de Belém, um gesto de conforto, como as avós alentejanas oferecem pão e azeite em tempos de fome. Não chore, meu amor.
Isso é só o vento da mudança, forte como de Sagres. Elas se abraçaram sob o lençol poído, o corpo de Sofia um porto seguro contra a tempestade, e naquela noite, o amor delas se aprofundou em conversas sussurradas até o amanhecer, sobre sonhos de uma Portugal mais inclusiva, onde o amor lésbico pudesse ser celebrado como o vinho do Porto envelhecido. Mas o conflito interno de Maria era um abismo. Criada em uma família devota, onde as missas dominicais na sede de Lisboa eram rituais sagrados e as histórias de santas mártires inspiravam obediência, ela lutava contra o peso da culpa. Sua mãe, uma mulher de mãos calejadas pelo ferro de passar roupa, ligara naquela manhã: Maria, filha, volta para casa. Isso é loucura. Deus não aprova. As palavras cortavam como facas de ourives alentejanas, afiadas e belas em sua crueldade. Maria amava sua família, de cheiro de caldo verde cozinhando aos domingos, as cantigas de roda nas festas da aldeia vizinha em Sintra, mas o amor por Sofia era uma chama que não se apagava com água benta. Sofia, por sua vez, carregava o fardo do luto e da responsabilidade. Como professora, ela via o mundo através das lentes da história, as mulheres quer silenciadas na era de Salazar, as uniões civis conquistadas em 2010 após batalhas sangrentas. Nós somos parte dessa história, Maria, dizia ela, traçando mapas imaginários no ar com o dedo, conectando pontos de resistência de Évora a Faro. Mas à noite, sozinha, Sofia duvidava. O departamento ameaçava demissão e os alunos, divididos, formavam fações, alguns a idolatravam como heroína moderna, outros a viam como corruptora de valores. O primeiro vislumbre de traição veio sutil, como veneno em um copo de aguardente. Ana, a colega de Maria no departamento, uma jovem de Coimbra com ambições afiadas como as espadas de touros em Ribatejo, aproximou-se dela com falsas lágrimas. Eu entendo teu sofrimento, Maria. Mas pensa na tua carreira. Talvez. Se você se afastar um pouco, eu possa falar com o diretor. Maria, ingênua, confidenciou seus medos, sem saber que Ana gravava a conversa em um celular escondido. Dias depois, o áudio vazou anonimamente, trechos editados onde Maria parecia duvidar de Sofia, chamando o relacionamento de um erro passageiro. O golpe foi duplo, não só a exposição, mas a sensação de que o amor delas era frágil como porcelana de vista alegre. Sofia confrontou Maria naquela tarde chuvosa, no mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia cinzento e impiedoso. É verdade? Você acha que isso é um erro? Seus olhos, geralmente tão quentes, agora frios como o Atlântico em dezembro. Maria negou, lágrimas misturando-se à garoa, explicando a traição de Ana. Elas se reconciliaram ali, sob o céu carregado, com um beijo salgado de chuva e perdão, um momento que as uniu mais, como ferro forjado no fogo. Mas a semente da dúvida fora plantada e o escândalo crescia. A sociedade portuguesa, com sua dualidade de alma fado melancólica e resiliente, reagiu em ondas. Manifestações espontâneas surgiram no Rossio, jovens com bandeiras arco-íris e cartazes inspirados em José Saramago, proclamando o amor evangélico como em memorial do convento. Mas as vozes contrárias ecoavam nas rádios católicas e nos jantares de família no Alentejo, onde tios bebendo moscatel julgavam: isso é moda importada, não nossa tradição. Maria recebeu cartas anônimas, algumas com rosas secas de Évora, outras com cruzes invertidas, um lembrete de que Portugal, terra de exploradores, ainda navegava mares turbulentos de intolerância. Para escapar, elas fugiram por um fim de semana ao interior, para as colinas de Monsaraz, onde o lago de Alqueva reflete estrelas como um espelho de obsidiana. Ali, em uma casa de pedra alugada, cercadas por vinhedos e ovelhas pastando, o amor delas floresceu em simplicidade. Cozinhavam ensopado de borrego com ervas colhidas no jardim, dançavam ao som de um rádio antigo tocando Marisa e deitavam na rede sob o céu, contando constelações como segredos. Aqui, sem julgamentos, somos só nós, sussurrou Sofia, traçando o contorno do rosto de Maria com os dedos. Foi um bálsamo, mas o retorno a Lisboa trouxe a realidade como um tapa. O clímax se aproximava. A universidade marcou uma audiência disciplinar e o reitor, um homem de Setúbal com sotaque carregado de marisco, exigiu testemunhas.
Ana, a traidora, depos contra elas, pintando um quadro de abuso de poder. Maria, no banheiro da Assembleia, vomitou de raiva não pela mentira, mas pela perda de uma amizade que julgava verdadeira. Sofia, ao seu lado, limpou seu rosto com um lenço bordado à mão, murmurando: "Coragem, minha fada morisca. Nós venceremos." Naquela noite, em um bar de fado no Bairro Alto, elas ouviram uma fadista idosa cantar Estranha Forma de Vida e as lágrimas vieram. O público, misturado de locais e turistas, aplaudiu, alheio ao drama pessoal. Mas para Maria e Sofia era um hino, uma estranha forma de vida que era o amor delas, desafiando o escândalo com a força da saudade transformada em ação. A audiência na universidade foi um teatro de absurdos, digno das comédias de Gil Vicente encenadas no Teatro Nacional de São Carlos. O salão nobre, com tetos abobadados pintados de afrescos renascentistas e mesas de mogno polido, cheirava a cera de abelha e tensão. O reitor presidia, flanqueado por professores de rostos severos como estátuas de pedra em Óbidos. Maria e Sofia sentaram-se lado a lado, vestidas com simplicidade, Maria em uma saia de linho branco e evocando as camponesas do Ribatejo, Sofia em uma blusa de algodão azul como o céu de Coimbra. Seus joelhos se tocavam por baixo da mesa, um laço invisível contra o vendaval. Ana subiu ao pódio primeiro, sua voz trêmula mas calculada, como uma declamação de Camões mal ensaiada. A doutora Sofia usou sua posição para seduzir Maria. Eu ouvi confissões dela, ela se sentia pressionada. As palavras caíram como granadas em uma praça de touros. Murmúrios percorreram a sala, que escândalo, pobre menina de Alfama. Maria sentiu o sangue ferver, mas Sofia apertou sua mão, um gesto que dizia: paciência, como as oliveiras que esperam séculos. Quando chegou a vez de Maria, ela se ergueu como uma estátua de Mafra ganhando vida. Isso é mentira. Ana gravou uma conversa distorcida para subir na carreira. Meu amor por Sofia não é sedução, é escolha, é fogo que acendemos juntas nas noites de Lisboa. Sua voz, rica com um sotaque lisboeta caloroso, ecoou, citando Sofia Anderson: eu sou a que escolho o caminho do coração, não das convenções. O reitor franziu a testa, mas alguns professores assentiram, tocados pela paixão crua. Sofia falou por último, sua oratória um rio caudaloso. Na história de Portugal, mulheres como eu e Maria foram apagadas, de Joana d'Arc às sufragistas do século XX. Hoje pedimos visibilidade, não punição. Ela citou documentos, a Lei de Casamento Igualitário de 2010, as Marchas do Orgulho em Lisboa desde 1998. A sala dividiu-se, aplausos esparsos misturados a vaias. O reitor adiou a decisão, mas o dano estava feito. Jornais sensacionalistas como o Correio da Manhã estampavam romance gay abala universidade, aluna acusa abuso. O aftermath foi um furacão emocional. Maria isolou-se em Alfama, caminhando pelas escadinhas íngremes onde gatos preguiçosos vigiavam os gerânios, sentindo-se como uma personagem de Essa de Queiroz, uma alma dividida entre o desejo e a sociedade. Sua família cortou contato. O pai, pescador estoico, enviou apenas uma carta: volta ao reto, filha. O Tejo não perdoa desvios. Sofia, demitida temporariamente, refugiou-se em seu apartamento em Graça, catalogando livros antigos como terapia, mas as noites eram longas, preenchidas por chamadas de apoio de amigas do Porto e lágrimas silenciosas. A traição de Ana se revelou plena quando Maria descobriu e-mails. A colega vendera a história para um tabloide, ganhando um adiantamento sujo. Confrontada em um café no Chiado, Ana riu friamente. É um mundo, Maria. Sobrevivência, como os toureiros em Salvaterra. Maria saiu tremendo, mas em vez de ódio, veio uma clareza dolorosa. O mundo era cheio de Anas, mas também de Sofias, e o amor valia o risco. Para reacender a chama, elas organizaram um evento underground, uma leitura poética sobre amores que era em uma casa de fada em Madragoa. Sob luzes amareladas de candeeiros de latão, com o aroma de sardinhas grelhadas no ar, poetas emergentes recitaram versos inspirados em Florbela e Natália. Maria leu um poema próprio. No tejo de nossos beijos, afogamos os julgamentos e emergimos, sereias de Alfama, livres. Sofia, nos bastidores, assistia com olhos úmidos, orgulhosa como uma mãe minhota em dia de colheita.
Mas o conflito escalou quando o escândalo atingiu a família de Sofia. Seu irmão, um vinicultor conservador do Douro, ligou furioso: "Você desonra o nome da família. Mamã está no hospital de preocupação." Sofia viajou ao norte sozinha, deixando Maria em Lisboa com um bilhete: "Volte mais forte, meu amor. O vinho precisa de tempo para fermentar." As 2 semanas de separação foram um purgatório. Maria trabalhava em um café no Lisboa Factory, servindo bicas e pastéis de Deus, enquanto sonhava com o toque de Sofia. Cartas trocadas por correio, à moda antiga, chegavam perfumadas de uvas maduras. "Aqui, nas encostas do Douro, penso em ti como em um rio que me leva de volta." O retorno de Sofia trouxe reconciliação e revelação. Ela contara à família a verdade, e embora o irmão a rejeitasse, a mãe, uma viúva de olhos sábios como vinho tinto, sussurrara: "Amor é graça divina, filha. Não o negues." Inspiradas, elas planejaram um protesto maior, uma marcha pelo amor em Lisboa, unindo estudantes, artistas e ativistas. Mas antes, uma noite de intimidade em um hotel boutique no Príncipe Real, com paredes forradas de livros e uma varanda com vista para o aqueduto das Águas Livres. Ali, sob lençóis de linho fresco, elas compartilharam não só corpos, mas almas, conversas sobre medos, sobre o futuro, seladas com promessas como anéis de filigrana de Gondomar. O movimento ganhou tração. Grupos de apoio LGBTQ+, de todo Portugal, do Algarve ao Trás-os-Montes, aderiram, e a marcha encheu as ruas do Baixo em um sábado de junho, com bandeiras coloridas ondulando como velas de caravelas. Maria e Sofia lideravam, de mãos dadas, gritando: "Amor sem fronteiras, como Portugal no mar." A multidão cantava Grândola, Vila Morena, transformando o protesto em hino. Mas no meio da euforia, um grupo de opositores jogou ovos e insultos, e Maria foi empurrada, caindo no chão úmido de chuva recente. Sofia a ergueu, furiosa e protetora, e naquele caos, o amor delas brilhou como o sol rompendo nuvens. A marcha marcou um turning point, mas o preço foi alto. Maria acordou no hospital de São José com um tornozelo torcido e o coração machucado não pela dor física, mas pela visão dos rostos ódio-destidos na multidão, ecos de uma Portugal rural que ainda via o amor delas como aberração. Sofia velara ao seu lado toda a noite, lendo baixinho trechos da cidade e as sessões de José Luís Peixoto, sua voz um bálsamo como o orvalho nas vinhas de manhã. "Descansa, minha guerreira de Alfama. Nós estamos mudando o mapa." A recuperação foi um interlúdio de ternura doméstica. No apartamento de Sofia, com janelas abertas para o belício de graça, crianças jogando à bola nas ruas, vendedoras de castanhas assadas gritando seus pregões, elas redescobriram o ritmo do dia-a-dia. Maria, de muletas, cozinhava arroz de marisco inspirado nas receitas da mãe, e Sofia massageava seus pés cansados, contando anedotas de sua infância no Porto. Eu roubava figos das árvores vizinhas e sonhava em ser exploradora como Vasco da Gama, mas com um mapa do coração. Risadas preenchiam o ar, misturadas ao aroma de manjericão fresco do mercado da Ribeira. Mas o julgamento social persistia, como teias de aranha em uma casa antiga de Sintra. Amigos de infância de Maria evitaram nas redes, uma prima de Setúbal postou versos bíblicos velados como advertência. Sofia enfrentou petições online para sua demissão permanente, assinadas por alumni conservadores de Évora. "Eles nos julgam como hereges na Inquisição", desabafou Sofia uma noite, enquanto bebia um chá de camomila à luz de velas. Maria rebateu: "Mas nós somos as Clarice Lispector de nossa era, escrevendo nossa própria narrativa." A traição veio de onde menos esperavam, do círculo íntimo. Uma amiga comum, Teresa, de Faro, que jurara lealdade durante a marcha, vazou fotos privadas, uma delas duas em Monsaraz, abraçadas ao pôr do sol para um blog de fofocas. O motivo? Inveja mesquinha por não ter sido convidada para o evento poético. O escândalo explodiu novamente, prova de imoralidade. Universidade deve agir. Maria confrontou Teresa por videochamada, voz quebrada. "Porquê?" "Éramos irmãs." Teresa, com lágrimas falsas, murmurou: "Eu só queria atenção." "Desculpa." Mas o dano era irreparável, um corte que sangrava confiança. Sofia, ferida mas resiliente, propôs uma pausa não do amor, mas da luta pública.
Vamos nos esconder como os amantes em Os Lusíadas, navegando mares incertos. Elas alugaram uma cabana nas serras de Arrábida, perto de Setúbal, onde o ar cheirava a pinheiros e mar. Ali, entre trilhas cobertas de urzes e praias de areia branca como o Arroz do Sul, o amor delas se regenerou. Caminhadas ao amanhecer, com o sol nascendo sobre o Atlântico como uma bênção, piqueniques com queijos de azeitão e pão de milho, conversando sobre livros de Agostina Bessa Luís a Lídia Jorge. Uma noite, sob um céu estrelado, Sofia pediu Maria namoro formal, com um anel simples de prata trabalhado em Lisboa. Casa comigo, não em papel, mas na alma. Seja minha para sempre. Maria aceitou, chorando de alegria, e elas dançaram uma valsa improvisada na areia, ao som de ondas como um violão de fado. Foi um pico de romance, um oásis onde o mundo exterior, com seus julgamentos duros como o xisto do Douro, parecia distante. Mas o idílio acabou abruptamente. Uma carta da universidade chegou, convocando Sofia para uma audiência final. O reitor, pressionado por doadores conservadores, optara pela demissão. De volta a Lisboa, o desespero os consumiu. Sofia, desempregada, procurou trabalho em museus do Porto, mas o escândalo seguia-a como uma sombra. Maria, agora sem emprego e com a família afastada, sentia-se à deriva como um barco sem leme no Tejo. Brigas surgiram, pequenas faíscas. Você me arrastou para isso, gritou Maria uma vez, arrependida no instante seguinte. Sofia respondia com silêncios, cozinhando bacalhau à brasa em penitência, seus olhos implorando perdão. O fundo do poço veio em uma noite de tempestade, quando o vento levava pelas chaminés de Alfama como almas penadas. Maria, sozinha em seu antigo quarto de família agora vazio, pois os pais a deserdaram emocionalmente, encontrou uma foto antiga, ela criança, no colo da avó, ouvindo histórias de moras encantadas. O amor vence maldições, dissera a avó. Inspirada, Maria correu sob a chuva para Sofia, batendo à porta encharcada. Eu não desisto. Vamos escrever nossa história, publicar, lutar. Sofia puxou para dentro, e no abraço molhado, o conflito se dissolveu em determinação. Elas canalizaram a dor em criação. Maria começou um blog, Amores de Lisboa, com ensaios sobre queeridade na cultura portuguesa, from as andrógenas figuras nos azulejos de Coimbra às lendas lésbicas do Algarve. Sofia contribuiu com capítulos de um livro sobre história LGBTQ+, em Portugal. O blog viralizou, atraindo apoio de figuras como a fadista Cuca Roseta, que compartilhou: o fado é amor sem limites, apoiem Maria e Sofia. Mas o julgamento final da universidade foi implacável. Sofia demitida, Maria banida de bolsas. Saíram de mãos dadas do prédio, sob olhares mistos de pena e admiração, como mártires modernas. A demissão foi um exílio forçado, mas como os poetas portugueses exilados em Paris, Maria e Sofia transformaram a perda em hino. Elas mudaram-se para um apartamento modesto no Intendente, bairro regenerado com murais de street art que celebravam a diversidade, um cubo Rubik de culturas onde o cheiro de kebabs se misturava a bolos de arroz das pastelarias chinesas. Ali, com paredes pintadas de azul como o céu de Sagres e uma varanda minúscula cheia de vasos de alecrim, reconstruíram a vida tijolo por tijolo. Maria encontrou trabalho em uma livraria independente no Chiado, Ler o Mundo, onde recomendava livros de autoras queer como Maria Isabel Barreno. Os clientes, uma mistura de intelectuais e turistas, escutavam suas histórias com olhos curiosos e, aos poucos, o estigma virava curiosidade. Você é a garota do protesto? Conte mais, pediu uma senhora de Évora, comprando novas cartas portuguesas. Sofia, enquanto isso, dava aulas particulares online sobre história portuguesa, sua tela preenchida por rostos ávidos de jovens do mundo todo, from brasileiros em São Paulo a imigrantes em Londres. O 25 de Abril não foi só por homens, ensinava ela, mas por todos os amores silenciados. O romance delas amadureceu nessa rotina, como o queijo de serpa envelhecido em caves frescas. Manhãs começavam com café forte e beijos preguiçosos, tardes com caminhadas pelo jardim botânico, onde orquídeas exóticas sussurravam segredos tropicais. Noites eram para cozinhar, Sofia ensinando Maria a fazer francesinha a Porto, com camadas de carne e queijo derretido como metáfora de seus corações entrelaçados.
Você é meu molho especial, brincava Sofia, lambuzando o nariz de Maria com mostarda, levando a gargalhadas que ecoavam como sinos da Basílica dos Mártires. Contudo, os julgamentos duros persistiam, como espinhos em uma coroa de louros. Uma ex-colega, invejosa, espalhou rumores de que Sofia roubara Maria de um namorado fictício, reacendendo o tabloide. A família de Maria, pressionada por vizinhos em Alfama, enviou um ultimato: escolha nós ou ela. Maria, em uma visita tensa à casa dos pais, onde o crucifixo na parede parecia vigiar, declarou: meu amor é minha família agora. Saiu sob chuva torrencial, o coração partido mas inteiro, como uma taça de vidro de Macau remendada com ouro. Sofia enfrentou seu próprio demonío, o luto pelo marido ressurgiu nas sombras, questionando se merecia novo amor. E se eu for amaldiçoada, como as viúvas em fados antigos, confessou uma noite, enquanto caminhavam pelo pardão de Cascais, ondas quebrando como aplausos ironicos. Maria parou, pegando seu rosto nas mãos frias. Você é bênção, Sofia. Nosso amor cura, não amaldiçoa. Elas choraram ali, sal do mar misturando-se ao das lágrimas, e o momento as fortaleceu, como o ferro das caravelas batizado no fogo. A virada veio com uma oportunidade inesperada. Uma editora de Lisboa, tocada pelo blog de Maria, ofereceu publicar seu livro, Saudade Quer, Amores Escondidos em Portugal. Sofia C.O. escreveria os capítulos históricos. O lançamento, em uma feira de livros no Parque Eduardo VII, foi um triunfo. Centenas compareceram, incluindo ativistas do ILGA Portugal e uma delegação de poetas do Alentejo. Maria leu trechos com voz trêmula, Sofia ao seu lado, e o aplauso foi ensurdecedor, como o rugido do mar em Nazaré. Mas o clímax do conflito irrompeu quando Ana, a traidora, reapareceu. Agora expulsa do departamento por falsidade comprovada, ela pediu perdão em uma carta desesperada. Eu errei por ambição. Deixe-me ajudar na promoção do livro. Maria hesitou, mas Sofia aconselhou misericórdia. Perdão é a essência humanista de Portugal, pensa em essa perdoando as fraquezas sociais. Elas aceitaram e Ana, redimida aos poucos, tornou-se aliada, organizando eventos em Coimbra. A sociedade começou a ceder. Debates na RTP sobre inclusão LGBTQ+, citavam seu caso como exemplo, e o Papa, em visita a Fátima, falou vagamente de amores misericordiosos. A família de Maria rachou a porta. A mãe apareceu um dia na livraria, com um cesto de laranjas de Sintra, murmurando: eu rezo por ti, filha. Traga-a para jantar. Foi um começo frágil, mas real. Em meio a isso, o romance delas atingiu picos de profundidade. Uma viagem ao Douro, convidada pelo irmão de Sofia, agora reconciliada após ler o livro, foi idílica. Barcos rabelos no Rio Dourado, provas de vinhos em quintas centenárias e noites em terraços com vista para vales infinitos. Aqui, nosso amor é como este vinho, forte, enraizado, disse Sofia, brindando com Maria ao luar. O ano terminou em uma sinfonia de redenção, como o final de uma ópera de Ramião encenada no Teatro Nacional. O livro de Maria e Sofia tornou-se best-seller, traduzido para o inglês e espanhol, levando-as a palestras em Porto, Faro e até Bruxelas, onde contaram sua história para eurodeputados. Nós julgamos a sociedade, mas o amor nos venceu, declarava Maria em um TEDx em Lisboa, sua voz ecoando no auditório lotado do Coliseu dos Recreios. Sofia, ao lado, sorria com orgulho, os cachos ruivos capturando as luzes como fogo de artifício. Os julgamentos duros amainaram, mas não desapareceram como resquícios de uma ressaca após noites de São João. Ainda havia sussurros em cafés do Chiado, olhares enviesados em missas de Natal, mas Maria e Sofia aprenderam a navegar, como marinheiros experientes no Cabo de São Vicente. Elas fundaram uma associação, Amores do Tejo, oferecendo workshops sobre identidade queer em escolas do país, inspirando os jovens de Trás-os-Montes a saírem do armário com histórias de coragem alentejana. A reconciliação familiar foi o toque humanista. O jantar na casa dos pais de Maria, em uma noite de dezembro com o ar cheirando a rabanadas e vinho de cheiro, foi tenso mas transformador. A mãe, com mãos trêmulas servindo bacalhau, perguntou a Sofia: o que te levou a amar minha filha? Sofia, com gentileza minhota, respondeu: seu fogo, como o sol de Lisboa que aquece o coração.
O pai, estoico, ergueu o copo em silêncio, um brinde mudo que valia 1000 palavras. Aos poucos, visitas se tornaram rotina com a avó materna de Maria, sobrevivente de 92 anos, sendo rendas e contando lendas de amores antigos que transcendiam gêneros. O romance delas, agora maduro como o Porto Townie de 20 anos, celebrava aniversários com gestos simples, um piquenique no Monsanto com queijos e memórias, ou uma noite de fado privado, onde Sofia cantava rouca para Maria, evocando Amália em Barco Negro. Não havia mais sombras de traição. Ana, redimida, tornara-se amiga verdadeira, organizando retiros em Évora para casais queer. O fim veio em uma primavera florida, como as festas de maio em Monsanto. No mirador de Monsanto, com Lisboa estendendo-se como um tapete de azulejos ao pés delas, Sofia ajoelhou-se novamente, desta vez com um anel de ouro de filigrana, presente da mãe. Casa comigo, Maria. Não por lei, mas por nós para sempre, como o Tejo e o Má. Maria, lágrimas escorrendo como chuva de abril, aceitou, e elas selaram com um beijo sob o céu azul, pássaros cantando como um cor de anjos. A sociedade, julgada e julgadora, aprendeu lições sutis. O reitor da universidade aposentou-se em desgraça, substituído por uma decana progressista que instituiu treinamentos de inclusão. Portugal, terra de fado e fadistas, cantava agora um novo verso, de aceitação, onde o amor lésbico era tão português quanto o pastel de nata doce, resiliente, eterno. Maria e Sofia envelheceriam juntas, escrevendo mais livros, adotando uma criança de um orfanato no Alentejo, ensinando-a sobre as estrelas do Alqueva e os amores que desafiam tempestades. O protesto de Maria, outrora um grito solitário, ecoava como legado. O amor vence, não apesar do escândalo, mas através dele humanizando uma nação, um coração de cada vez. E assim, em Alfama, sob varandas de gerânios vermelhos, o fado sussurrava não mais de perda, mas de vitória, uma estranha, bela forma de vida.